Você já ficou chateado com algo que, para outras pessoas, parecia uma bobagem? Aquele comentário que parecia inofensivo, mas fez seu coração acelerar, seu rosto esquentar. E mesmo depois de horas, ou até dias, você ainda se pegou pensando: por que isso me atinge tanto? Por que dói desse jeito? A psicanálise tem muito a dizer sobre isso. E talvez você descubra que a sua dor de hoje não tem tanto a ver com o que foi dito agora, mas com marcas muito mais antigas. E hoje quero te conduzir por uma reflexão que pode transformar a forma como você lida com críticas, discordâncias e pequenas ofensas do dia a dia. Imagine a cena. Você se dedica horas a uma apresentação no trabalho e quando termina, alguém comenta: ficou ótimo, mas talvez fosse bom ajustar esse ponto aqui. Pronto. Por fora você sorri, mas por dentro, o estômago aperta. A sensação é de diminuição, quase como se tivesse sido humilhada. Ou em casa, seu parceiro diz num tom leve: você poderia ter me avisado antes. E imediatamente você se sente acusada, como se ele estivesse dizendo que você não faz nada direito. Percebe como muitas vezes não é exatamente o que foi dito, mas a forma como ressoa dentro de você? O olhar, o silêncio, o tom de voz. E você se pergunta: será que eu estou sensível demais? A psicanálise responde: não é frescura. Segundo Freud, nossas reações atuais estão enraizadas em marcas emocionais do passado, muitas vezes inconscientes. São feridas antigas que o ego tenta proteger a qualquer custo. E para isso, ele lança a mão dos chamados mecanismos de defesa. Um deles é a projeção. Quando não conseguimos lidar com uma dor interna e jogamos essa dor no outro. Por exemplo, se dentro de você existe uma ferida silenciosa dizendo não sou boa o bastante, qualquer comentário neutro pode ser interpretado como uma confirmação desse sentimento. Deixe-me te dar um exemplo claro. Ana é conhecida por ser organizada, mas na verdade vive esquecendo prazos e acumulando tarefas. Em uma reunião, sua colega Carla comenta: precisamos tomar cuidado para não atrasar o projeto. A frase não foi dirigida a ninguém, mas Ana se sente profundamente atacada. Sai da reunião dizendo que Carla é crítica, insuportável, que vive apontando defeitos. O que aconteceu aqui? Ana projetou na colega a parte dela que não consegue aceitar, a própria dificuldade de ser organizada. O que estava doendo dentro dela foi deslocado para fora. É assim que a projeção protege o ego. Evita que Ana encare sua própria vulnerabilidade, mas distorce a realidade. E a fala simples de Carla vira uma ofensa. Mas não é só a projeção que explica essa sensibilidade. Existe também algo chamado ferida narcísica. Todos nós temos uma imagem idealizada de quem gostaríamos de ser. Quando alguém toca, mesmo sem intenção, em algo que desvia dessa imagem, sentimos como se uma parte frágil de nós fosse rasgada. A psicanalista Melanie Klein chamava isso de ansiedade persecutória. Não é só o medo de não ser amada, mas a sensação de estar em perigo, de que alguém está tentando nos diminuir. Winnicott complementa: se na infância você não pôde errar e ser acolhida, se foi muito criticada, ou, ao contrário, super protegida, você não aprendeu a lidar com frustrações sem desmoronar. Cresce uma casca tão fina que qualquer toque dói. E aqui está o ponto mais delicado. Muitas vezes quem reage hoje não é a adulta que você acredita ser, mas a criança ferida que ainda mora aí dentro. Aquela menininha que precisava provar o tempo todo que merecia amor, que cresceu pisando em ovos, com medo de errar e ser rejeitada, que aprendeu a interpretar qualquer discordância como um recado cruel. Você não é boa o bastante. Então, quando alguém faz um comentário inofensivo, quem entra em cena é essa criança. E ela reage do único jeito que aprendeu, com raiva,
com medo ou se encolhendo para não se machucar ainda mais. Depois vem a autocrítica. Por que eu levei isso tão a sério? E a resposta é: porque não foi você adulta que levou. Foi a sua criança interior. A psicologia contemporânea reforça essa visão. O médico e escritor Gabor Maté, especialista em traumas, diz que toda reação exagerada no presente é sempre uma dor do passado pedindo para ser reconhecida. E Brené Brown, pesquisadora da vulnerabilidade, lembra que a vergonha é a ferida que mais nos afasta da conexão humana. Ou seja, o que você sente não é exagero. É sinal de feridas abertas que ainda pedem cuidado. E aí surge a grande pergunta: o que fazer com tudo isso? Primeiro, perceba o movimento. Quando algo te ofender, pergunte-se: isso é mesmo sobre o que a pessoa disse ou é sobre algo que já doía em mim? Esse pequeno intervalo já muda a forma como você reage. Segundo, lembre-se de que muitas vezes não é o outro te diminuindo. São vozes antigas ecoando dentro de você. Críticas que já não fazem mais sentido, mas ainda estão vivas. Terceiro, considere buscar ajuda. A psicanálise e a psicoterapia são caminhos que permitem resgatar essa criança interior, curar suas feridas e fortalecer o ego. Não para te blindar contra toda dor, mas para te dar suporte emocional suficiente para não desmoronar sempre que o mundo não confirmar quem você gostaria de ser. Então, se você se reconheceu nessa reflexão, saiba, não há nada de errado em sentir, em se emocionar, em se ferir. Mas há muito poder em compreender de onde vem essa dor e aprender a transformá-la. E se esse conteúdo falou com você, compartilhe. Talvez ajude alguém que vive sempre na defensiva, sofrendo calada por pequenas coisas que escondem grandes histórias. Aqui na Fábrica de Bem-Estar, nós acreditamos que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. E que olhar para dentro pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve, mais saudável e mais conectada. Se você não está seguindo a Fábrica de Bem-Estar, provavelmente nunca mais vai me ver. Mas se já segue, parabéns. Você está crescendo todos os dias.